Capítulo 20. A história de Hagrid. Harry correu ao dormitório dos meninos para apanhar a capa da invisibilidade e o mapa do maroto em seu malão. Foi tão rápido que ele e Rony se aprontaram para sair pelo menos 5 minutos antes de Hermione voltar apressada do dormitório das meninas, usando cachecol, luvas e um dos gorros que fizera para os elfos. Ora, está frio lá fora. Defendeu-se quando Rony deu um muxoxo de impaciência. Passaram sorrateiros pelo buraco do retrato e se cobriram depressa com a capa. Rony crescera tanto que agora precisava se encolher para impedir que os pés aparecessem. Então, andando devagar e cautelosamente, eles desceram as várias escadas, parando a intervalos para verificar no mapa sinais de Filch ou de Madame Norra. Tiveram sorte. Não viram ninguém, exceto Nick quase sem cabeça, que flutuava distraído, cantarolando de boca fechada algo que lembrava horrivelmente Weasley é nosso rei. Eles se esquivaram pelo saguão de entrada e daí para os terrenos nevados e silenciosos da escola. Com o coração batendo forte, Harry viu quadradinhos de luz dourados à frente e fumaça saindo em espirais pela chaminé de Hagrid. Saiu em passo acelerado, os outros dois se acotovelando e dando encontrões para acompanhá-lo. Excitados, esmagavam ao caminhar a neve que se adensava e finalmente chegaram à porta de madeira da cabana. Quando Harry levantou o punho e bateu 3 vezes, um cachorro começou a latir excitado dentro da casa. Hagrid, somos nós! Disse Harry pelo buraco da fechadura. Eu devia saber! Exclamou uma voz rouca. Os garotos sorriram um para o outro sob a capa. Podiam adivinhar pela voz de Hagrid que ele estava satisfeito. Cheguei há 3 minutos. Sai da frente, canino. Sai da frente, cachorro burro. A tranca foi retirada, a porta se abriu com um rangido e a cabeça de Hagrid apareceu na fresta. Hermione gritou. Pelas barbas de Merlin, fale baixo! Disse Hagrid depressa, olhando assustado por cima da cabeça dos garotos. Debaixo da capa, é? Vamos, entrem! Desculpe! Exclamou Hermione enquanto os 3 se espremiam para entrar na casa de Hagrid e puxavam a capa para ele poder vê-los. Eu só... Hagrid... Não foi nada! Apressou-se Hagrid a dizer, fechando a porta e correndo para fechar todas as cortinas. Mas Hermione continuava a contemplá-lo, horrorizada. Os cabelos dele estavam empastados de sangue, e o olho esquerdo fora reduzido a uma fenda inchada no meio de uma massa roxa e preta. Havia muitos cortes em seu rosto e em suas mãos, alguns ainda sangrando, e ele andava desengonçado, fazendo Harry suspeitar de que tivesse quebrado algumas costelas. Era óbvio que acabara de chegar. Uma grossa capa de viagem estava jogada por cima de uma cadeira, e uma mochila suficientemente grande para caber várias criancinhas estava apoiada na parede ao lado da porta. Hagrid, 2 vezes o tamanho de um homem normal, agora mancava até a lareira para pendurar nela uma chaleira de cobre. Que foi que aconteceu com você? Quis saber Harry, enquanto o canino dançava em volta dos 3, tentando lamber seus rostos. Já disse, nada! Respondeu Hagrid com firmeza. Quer uma xícara? Para com isso! Disse Rony. Você está todo arrebentado! Estou dizendo, estou bem! Insistiu Hagrid, se erguendo e tentando sorrir para os garotos, mas fazendo caretas. Caramba! Como é bom ver vocês 3 de novo! Foram boas as férias, hein? Hagrid, você foi atacado! Comentou Rony. Pela última vez, não foi nada! Repetiu Hagrid. Você diria que não foi nada se um de nós aparecesse com 1 quilo de carne moída no lugar da cara? Perguntou Rony. Você devia procurar Madame Pomfrey. Disse Hermione com ansiedade na voz. Alguns desses cortes estão bem feios. Vou cuidar deles, está bem?
retrucou ele, desencorajando perguntas. Hagrid foi até a enorme mesa de madeira que ficava no centro da cabana e puxou para o lado uma toalha de chá que a cobria. Embaixo havia um pedaço de carne crua, sangrenta e levemente esverdeada, um pouco maior do que um pneu normal. Você não vai comer isso, vai, Hagrid? Perguntou Rony, se aproximando da carne para ver melhor. Parece envenenada. É assim que deve parecer. É carne de dragão. E não a trouxe para comer. Ele apanhou a carne e chapou-a do lado esquerdo do rosto. Sangue esverdeado escorreu para sua barba e ele deu um gemido de satisfação. Assim está melhor. Aliviador, sabem? Então, vai nos contar o que aconteceu com você? Perguntou Harry. Não posso, Harry. Ultra confidencial. Vai custar mais do que o meu emprego se eu lhe contar. Foram os gigantes que o espancaram, Hagrid? Perguntou Hermione baixinho. Os dedos de Hagrid afrouxaram sobre a carne de dragão e ela escorregou sumarenta para o seu peito. Gigantes! Exclamou ele, segurando o enorme bife antes que chegasse ao cinto e repondo-o no rosto. Quem foi que falou em gigantes? Com quem vocês andaram conversando? Quem disse a vocês que eu estive... Quem disse que eu estive... Adivinhamos. Disse Hermione em tom de quem se desculpa. Ah, foi, é? Foi, é? Tornou Hagrid, fixando-a severamente com o olho que não estava tapado pela carne. Foi meio óbvio. Disse Rony. Harry confirmou com a cabeça. Hagrid arregalou os olhos para eles. Em seguida bufou, atirou a carne de volta à mesa e foi ver a chaleira, que agora assobiava. Nunca vi garotos para saber mais do que devem como vocês. Murmurou, derramando água fervendo em 3 dos seus canecões em forma de balde. Isso não é um elogio, não. Abelhudos é como chamam. Intrometidos. Mas sua barba tremeu. Então você foi procurar os gigantes? Disse Harry, sorridente, sentando-se à mesa. Hagrid pôs o chá diante de cada um. Sentou-se, tornou a apanhar a carne e a chapá-la no rosto. Está bem. Resmungou. Fui. E encontrou-os? Perguntou Hermione, abafando a voz. Bom, eles não são difíceis de encontrar, para ser sincero. Disse Hagrid. Bem grandinhos, sabem? Onde é que eles ficam? Perguntou Rony. Nas montanhas. Disse Hagrid de má vontade. Então, por que os trouxas não... Encontram sim. Disse Hagrid sombriamente. Só que as mortes deles sempre são divulgadas como acidentes de montanhismo, não é mesmo? Ele ajeitou melhor a carne, de modo a fazê-la cobrir a parte mais machucada. Vamos, Hagrid, conte pra gente o que você andou fazendo. Disse Rony. Conte pra gente como foi atacado pelos gigantes, e Harry pode lhe contar como foi atacado pelos dementadores. Hagrid engasgou dentro da caneca e largou a carne, tudo ao mesmo tempo. Uma grande quantidade de cuspe, chá e sangue de dragão salpicou a mesa, enquanto o gigante tossia e tentava falar, e a carne escorregava devagarinho e batia com suavidade no chão. Como assim atacado por dementadores? Rosnou Hagrid. Você não soube? Perguntou-lhe Hermione, arregalando os olhos. Não sei nada do que aconteceu desde que viajei. Estive em uma missão secreta e não queria corujas me seguindo por toda parte. Dementadores desgraçados! Você não está falando sério? Estou sim. Apareceram em Little Winking e atacaram a mim e meu primo. Então o Ministério da Magia me expulsou. Quê? E tive de comparecer a uma audiência e tudo. Mas conte a gente sobre os gigantes primeiro. Você foi expulso? Conte as suas férias de verão e lhe contarei as minhas. Hagrid lhe deu um olhar penetrante com um único olho aberto. Harry sustentou esse olhar com uma expressão de inocente determinação no rosto. Ah, tá bem, conformou-se Hagrid. Ele se abaixou e arrancou a carne de dragão da boca de Canino. A Hagrid não faz isso, não é, Igi?
começou Hermione, mas Hagrid já tacara a carne no olho inchado. Tomou outro gole restaurador de chá, depois contou. Bom, viajamos assim que o ano letivo terminou. Madame Maxime foi com você, então? Interrompeu Hermione. Foi. Confirmou Hagrid, e uma expressão branda apareceu nos poucos centímetros de rosto que não estavam sombreados pela barba ou pela carne verde. Fomos só nós dois. E vou dizer uma coisa, ela não tem medo de dureza, a Olímpia. Sabem, é uma mulher fina e bem vestida, e sabendo aonde íamos, fiquei imaginando como iria se sentir, escalando montanhas e dormindo em grutas e tudo, mas ela não reclamou nenhuma vez. Você sabia onde estavam indo? Perguntou Harry. Sabia onde os gigantes estavam? Bom, Dumbledore sabia e nos disse. Eles ficam escondidos? Perguntou Rony. É segredo onde eles moram? Não é. Respondeu Hagrid, sacudindo a cabeça peluda. É só que a maioria dos bruxos não tem interesse em saber, desde que estejam bem longe. Mas o lugar em que eles moram é bem difícil de se alcançar, pelo menos para os humanos. Então precisávamos das instruções de Dumbledore. Levamos 1 mês para chegar lá. 1 mês? Exclamou Rony, como se nunca tivesse ouvido falar em uma viagem que durasse um tempo tão ridiculamente longo. Mas por que você não podia simplesmente pegar uma chave de portal ou outro transporte qualquer? Passou uma expressão curiosa pelo olho destampado de Hagrid ao fitar Rony. Era quase um olhar de pena. Estávamos sendo vigiados, Rony. Respondeu rouco. Como assim? Você não entende. O Ministério está de olho em Dumbledore e em todo o mundo que acha que é partidário dele. E... Nós sabemos disso. Harry apressou-se a dizer, interessado em ouvir o resto da história. Nós sabemos que o Ministério está vigiando Dumbledore. Por isso você não podia usar magia para chegar lá? Perguntou Rony, perplexo. Vocês tiveram de agir como trouxas o caminho todo? Bom, não foi bem o caminho todo. Explicou Hagrid com um ar astuto. Só precisamos ter cuidado, porque Olímpia e eu damos um pouco na vista. Rony fez um ruído entre um bufo e uma fungada e tomou depressa um gole de chá. Então não somos difíceis de seguir. Fingimos que estávamos tirando umas férias juntos. Então chegamos à França e agimos como se estivéssemos indo para o lugar onde fica a escola de Olímpia, porque sabíamos que estávamos sendo seguidos por alguém do Ministério. Tivemos de viajar devagar, porque não tenho permissão de usar magia, e sabíamos que o Ministério estava procurando uma desculpa para nos prender. Mas conseguimos enganar a anta que estava nos seguindo nos arredores de Dijon. Ah, Dijon! Exclamou Hermione, excitada. Estive lá nas férias. Você viu? Calou-se ao ver a cara de Rony. Depois disso, nos arriscamos a usar um pouco de magia, e não foi uma viagem ruim. Demos de cara com uns trasgos malucos na fronteira com a Polônia, e tive uma ligeira discordância com um vampiro em um pub de Minsk. Mas fora isso, não poderia ter sido mais tranquila. Então, chegamos ao lugar e começamos a subir as montanhas, procurando sinais deles. Tivemos de abandonar a magia quando nos aproximamos mais, em parte porque eles não gostam de bruxos e não queríamos deixá-los irritados muito cedo, e em parte porque Dumbledore nos prevenira que, você sabe quem, devia estar atrás dos gigantes e tudo. Disse que era quase certo que já tivesse despachado um mensageiro. Disse que tivéssemos muito cuidado para não chamar atenção quando nos aproximássemos, para o caso de haver comensais da morte por perto. Hagrid fez uma pausa para tomar um grande gole de chá. Continua, pediu Harry, pressuroso. Encontrei eles, disse Hagrid, resumindo. Passamos por uma crista de montanha uma noite, e lá estavam eles, acampados do outro lado. Pequenas fogueiras acesas embaixo e enormes sombras. Parecia que estávamos vendo partes da montanha se mexendo. Que tamanho eles têm?
Perguntou Rony com a voz abafada. Uns 6 metros. Disse Hagrid com displicência. Alguns dos maiores talvez tivessem uns 7 metros. E quantos havia? Perguntou Harry. Calculo que uns 70 ou 80. Só? Admirou-se Hermione. É, Respondeu Hagrid com tristeza. restam 80, e havia muito mais. Devia ter umas 100 tribos diferentes em todo o mundo. Mas já faz muito tempo que estão morrendo. Os bruxos mataram alguns, é claro. Mas principalmente os gigantes se mataram uns aos outros, e agora estão morrendo mais rápido que nunca. Não foram feitos para viver agrupados. Dumbledore diz que a culpa é nossa. Foram os bruxos que os forçaram a morar bem longe, e que eles não tiveram escolha senão ficar juntos para a própria proteção. Então você os viu e aí? Bom, esperamos até amanhecer. Não queríamos nos aproximar no escuro, escondidos, para nossa própria segurança, disse Hagrid. Lá pelas 3 horas da manhã, eles dormiram onde estavam sentados mesmo. Não tivemos coragem de dormir. Primeiro, porque queríamos ter certeza de que nenhum deles ia acordar e subir até onde estávamos. E segundo, porque os roncos eram incríveis. Provocaram uma avalanche pouco antes do dia clarear. Em todo caso, quando clareou, descemos para falar com eles. Assim? Perguntou Rony, parecendo assombrado. Vocês simplesmente entraram em um acampamento de gigantes? Bom, Dumbledore disse a gente como fazer. Dar presentes ao Gurg e apresentar os respeitos, vocês sabem. Dar presentes ao quê? Ao Gurg, quero dizer, chefe. Como é que você sabia qual era o Gurg? Perguntou Rony. Harry achou graça. Sem problema. Era o maior, o mais feio e o mais preguiçoso. Sentado ali, esperando que os outros lhe levassem comida. Cabras mortas e coisas do gênero. O nome era Carcus. Calculo que tivesse uns 22, 23 anos e o peso de um elefante macho adulto. A pele feito couro de rinoceronte e tudo. E você simplesmente foi até ele? Perguntou Hermione ofegante. Bom, desci até ele, até onde estava deitado no vale. Os gigantes acamparam nessa depressão entre 4 montanhas bastante altas, entendem? À margem de um lago. E Carcus estava deitado ali, bradando para os outros alimentarem ele e a mulher. Olímpia e eu descemos a encosta da montanha. Mas eles não tentaram matar vocês quando os viram? Perguntou Rony, incrédulo. Com certeza era o que estava na cabeça de alguns, disse Hagrid, encolhendo os ombros. Mas fizemos o que Dumbledore nos tinha dito para fazer. Erguer o presente bem alto, manter os olhos no Gurg e não dar atenção aos outros. Então foi o que fizemos. E eles ficaram quietos, observando a gente passar. Chegamos até os pés de Carcus, nos curvamos e colocamos o nosso presente na frente dele. Que é que se dá a um gigante? Perguntou Rony, curioso. Comida? Não, ele não tem problema para arranjar comida. Levamos uma coisa mágica. Gigantes gostam de magia, só não gostam quando a usamos contra eles. Em todo o caso, naquele primeiro dia demos um ramo de fogo gubraiciano. Hermione exclamou baixinho. Uau! Mas Harry e Rony enrugaram a testa, intrigados. Um ramo de... fogo perpétuo, disse Hermione, irritada. Vocês já deviam conhecer. O professor Flitwick já mencionou esse tal fogo no mínimo 2 vezes em aula. Bom, em todo caso, disse Hagrid depressa, intervindo antes que Rony pudesse responder. Dumbledore enfeitiçou o ramo para arder para sempre, o que não é coisa que qualquer bruxo possa fazer. Então, eu o depositei na neve aos pés de Carcus e disse: um presente para o Gurg dos Gigantes de Alvo Dumbledore, que lhe envia respeitosos cumprimentos. E o que foi que Carcus disse? Perguntou Harry, ansioso. Nada. Não falava inglês. Tá brincando? Não fez diferença. Continuou Hagrid imperturbável. Dumbledore tinha avisado que isso podia acontecer.
Carcos sabia o suficiente para dar um berro e chamar uns gigantes que sabiam a nossa língua, e eles traduziram para nós. E ele gostou do presente? Perguntou Rony. Ah, sim, fizeram um alvoroço quando entenderam o que era. Disse Hagrid, virando o pedaço de carne para pôr o lado mais frio sobre o olho inchado. Ficou muito satisfeito. Então eu disse: Alvo Dumbledore pede ao Gurg para falar com o seu mensageiro quando ele voltar amanhã com outro presente. Por que você não podia falar naquele dia mesmo? Perguntou Hermione. Dumbledore queria que a gente fosse muito devagar. Deixasse eles verem que cumprimos nossas promessas. Voltaremos amanhã com outro presente, e então voltar com outro presente dá uma boa impressão, entende? E dá tempo a eles para experimentarem o primeiro presente e descobrir que é bom, e fazer eles quererem mais. Em todo caso, gigantes como Carcos, se a gente dá informações demais, nos matam só para simplificar as coisas. Então, recuamos com uma reverência e fomos embora. Arranjamos uma pequena gruta para passar a noite, e na manhã seguinte, voltamos, e desta vez encontramos Carcos sentado, esperando por nós e demonstrando ansiedade. E você falou com ele? Ah, sim. Primeiro lhe demos de presente um bonito elmo de guerra, indestrutível, feito por duendes, sabem? E então sentamos e conversamos. O que foi que ele disse? Não falou muito. Ouviu a maior parte do tempo, mas fez sinais positivos. Ele já ouvira falar de Dumbledore. Ouvira que ele fora contra matar os últimos gigantes na Inglaterra. Carcos pareceu estar muito interessado no que Dumbledore tinha a dizer, e alguns dos outros, principalmente os que sabiam inglês, se reuniram à nossa volta e também escutaram. Estávamos muito esperançosos quando nos despedimos naquele dia. Prometemos voltar no dia seguinte com outro presente. Mas, naquela noite, tudo desandou. Como assim? Perguntou Rony depressa. Bom, como eu disse, eles não nasceram para viver juntos, os gigantes. Disse Hagrid tristemente. Não em grupos grandes como aquele. Não conseguem se refrear, quase se matam uns aos outros a intervalos de semanas. Os homens lutam entre eles e as mulheres lutam entre elas. Os que sobram das antigas tribos lutam entre si, e isso sem falar nas disputas por comida e melhores fogueiras e lugares para dormir. Seria de se esperar, já que a raça toda está quase desaparecendo, que parassem com isso, mas... Hagrid deu um profundo suspiro. Naquela noite houve uma briga. Assistimos da entrada da nossa caverna, de onde se via o vale. Durou horas, você não acreditaria no barulho. E quando o sol nasceu, a neve estava vermelha e a cabeça dele no fundo do lago. A cabeça de quem? Exclamou Hermione. De Carcos, Disse Hagrid, pesaroso. havia um novo Gurg, Golgomate. Ele tornou a suspirar. Bom, não tínhamos contado com um novo Gurg 2 dias depois de fazer contato amigável com o primeiro. E tínhamos a estranha impressão de que Golgomate não estaria interessado em nos escutar, mas precisávamos tentar. Vocês foram falar com ele? Perguntou Rony, incrédulo. Depois de terem visto ele arrancar a cabeça de outro gigante? Claro que fomos, Disse Hagrid. Não tínhamos viajado tão longe para desistir em 2 dias. Descemos com o presente que pretendíamos dar a Carcos. Percebi que não ia adiantar antes mesmo de abrir a boca. Ele estava sentado lá, com o elmo de Carcos na cabeça, rindo da gente quando nos aproximamos. Ele é vigoroso, um dos maiores do grupo. Cabelos pretos e dentes da mesma cor, e um colar de ossos. Alguns dos ossos me pareceram humanos. Bom, resolvi tentar. Entreguei a ele um enorme rolo de couro de dragão e disse: um presente para o Gurg dos gigantes. No instante seguinte, eu estava pendurado no ar de cabeça para baixo, agarrado por 2 companheiros dele. Hermione levou as 2 mãos à boca. E como foi que você saiu dessa?
Perguntou Harry. Não teria saído se Olímpia não estivesse lá, Disse Hagrid. Ela puxou a varinha e executou feitiços com a maior velocidade que já vi alguém executar. Fantástico! Atingiu os dois que estavam me segurando bem no olho com feitiços conjuntivictos, e eles me largaram na mesma hora no chão. Mas aí entramos em uma roubada, porque tínhamos usado magia contra eles, e isso é o que os gigantes odeiam nos bruxos. Tivemos de dar no pé, e sabíamos que depois disso não poderíamos voltar ao acampamento deles. Caramba, Hagrid! Exclamou Rony baixinho. Então, como é que você levou tanto tempo para voltar para casa se só passou 3 dias lá? Admirou-se Hermione. Não partimos 3 dias depois, Disse Hagrid indignado. Dumbledore estava confiando na gente. Mas você acabou de dizer que não poderiam voltar lá. Não, de dia não poderíamos não. Tivemos de repensar a coisa toda. Passamos uns 2 dias escondidos em uma gruta, observando. E o que vimos não foi nada bom. Eles arrancaram mais cabeças? Perguntou Hermione com repugnância. Não, gostaria que sim. Como assim? Não tardamos a descobrir que ele não fazia objeções a todos os bruxos. Só a nós. Comensais da morte? Indagou Harry depressa. É, Disse Hagrid sombriamente. uns 2 apareciam para visitá-lo todos os dias, levando presentes para o Gurk, e ele não pendurava essas visitas pelos pés. Como é que você sabe que eram comensais da morte? Perguntou Rony. Porque reconheci um deles. Respondeu em voz baixa e zangada. McNair, se lembram? O cara que mandou vir sacrificar o bicuço. É tarado ele. Gosta de matar tanto quanto o Golgomate. Não admira que estejam se dando tão bem. Então McNair convenceu os gigantes a se unirem a você sabe quem? Perguntou Hermione desesperada. Calma aí, ainda não terminei minha história. Exclamou Hagrid indignado. E considerando que não queria contar nada aos garotos, agora parecia estar gostando. Eu e Olímpia discutimos o problema. E concordamos que só porque o Gurk parecia estar favorecendo você sabe quem, não significava que todos iriam segui-lo. Tínhamos de tentar convencer alguns dos outros, os que não tinham querido Golgomate para Gurk. Como é que vocês iam saber quem eram? Perguntou Rony. Ora, eram os que estavam sendo espancados ou não. Disse Hagrid paciente. Os que tinham juízo estavam saindo do caminho de Golgomate, se escondendo nas grutas em torno da ravina, exatamente como nós. Então, resolvemos explorar as grutas à noite e ver se não conseguiríamos convencer alguns. Vocês saíram explorando as grutas à procura de gigantes? Disse Rony com assombro na voz. Oh, não eram os gigantes que nos preocupavam mais. Estávamos mais preocupados com os comensais da morte. Dumbledore nos recomendara que não nos metêssemos com eles, se pudéssemos evitar. E o problema era que sabiam que andávamos por perto. Imagino que Golgomate tenha contado. À noite, quando os gigantes estavam dormindo e queríamos sair rondando as grutas, McNair e o outro estavam explorando as montanhas à nossa procura. Foi difícil impedir Olímpia de saltar em cima deles. Disse Hagrid, os cantos da boca repuxando para cima sua barba desgrenhada. Ela estava doida para atacá-los. Tem uma coisa quando se encrespa a Olímpia. Impetuosa, sabem? Imagino que seja o sangue francês dela. Hagrid contemplou o fogo com os olhos embaçados. Harry lhe permitiu 30 segundos de reminiscências antes de pigarrear alto. Então, que foi que aconteceu? Você chegou a se aproximar de algum dos outros gigantes? Quê? Claro que sim. Na terceira noite, depois que mataram Carcos, nos esgueiramos para fora da gruta em que estávamos escondidos e voltamos à ravina, mantendo os olhos muito abertos para os comensais da morte. Entramos em algumas grutas, mas nada. Então, lá pela 6ª gruta, encontramos 3 gigantes escondidos. A gruta devia estar apertada.
comentou Rony. Não tinha lugar nem para um amasso, disse Hagrid. Eles não atacaram vocês quando os viram? Perguntou Hermione. Provavelmente teriam atacado se tivessem condições, mas estavam muito feridos os três. O bando de Golgomate deixou-os desacordados de tanta pancada. Eles tinham recuperado a consciência e se arrastado até o abrigo mais próximo que encontraram. Em todo caso, um deles sabia um pouquinho de inglês e traduziu para os outros. E o que tínhamos a dizer parece que não caiu muito mal. Então voltamos várias vezes para visitar os feridos. Calculo que em um determinado momento tínhamos convencido uns 6 ou 7. 6 ou 7? Exclamou Rony ansioso. Não é nada mal. Eles vêm ajudar a gente a lutar contra você sabe quem? Mas Hermione perguntou. O que você quis dizer com em um determinado momento, Hagrid? Hagrid olhou entristecido. O grupo de Golgomate tomou a gruta de assalto. Depois disso, os que sobreviveram não quiseram mais nada conosco. Então não virá gigante nenhum? Perguntou Rony, parecendo desapontado. Não, confirmou Hagrid, soltando um grande suspiro e tornando a virar o pedaço de carne para aplicar o lado mais frio no rosto. Mas cumprimos o que fomos fazer. Levamos a mensagem de Dumbledore, e alguns a ouviram, e espero que um dia se lembrem. Talvez os que não quiserem ficar perto de Golgomate se mudem das montanhas, e é até possível que se lembrem que Dumbledore é a favor deles. Talvez eles venham, então. A neve agora cobria a janela. Harry percebeu que os joelhos de suas vestes estavam encharcados. Canino estava babando em seu colo. Hagrid, disse Hermione baixinho, passado algum tempo. Você viu algum sinal de... Descobriu alguma coisa sobre sua mãe enquanto esteve lá? O olho destampado de Hagrid se fixou nela e Hermione sentiu medo. Desculpe, esquece. Morta. Há anos. Eles me contaram. Eu realmente lamento, disse Hermione com a voz fraquinha. Hagrid encolheu os ombros enormes. Não precisa, disse brusco. Não me lembro muito dela. Não foi uma boa mãe. Eles ficaram em silêncio. Hermione olhou nervosa para Harry e Rony, claramente querendo que dissessem alguma coisa. Mas você ainda não nos explicou como foi que ficou nesse estado, Hagrid. Disse Rony, indicando o rosto manchado de sangue de Hagrid. Ou porque demorou tanto a voltar, acrescentou Harry. Sirius falou que Madame Maxime voltou há séculos. Quem atacou você? Perguntou Rony. Não fui atacado, respondeu Hagrid enfaticamente. Eu... Mas o restante de sua frase foi abafado por uma sucessão de batidas na porta. Hermione prendeu a respiração. Sua caneca escorregou por entre os dedos e se espatifou no chão. Canino latiu. Os 4 se voltaram para a janela ao lado da porta. A sombra de um vulto pequeno e atarracado se mexeu por trás da cortina fina. É ela! Sussurrou Rony. Entre aqui embaixo, disse Harry depressa, agarrando a capa da invisibilidade. Ele a rodou no ar para cobrir Hermione e ele, enquanto Rony dava a volta na mesa e mergulhava sob a capa também. Agarrados, os 3 recuaram para um canto. Canino latia nervoso para a porta. Hagrid parecia completamente confuso. Hagrid, esconda nossas canecas. Hagrid apanhou as canecas de Harry e Rony e escondeu-as sob a almofada da cesta de Canino, que agora saltava contra a porta. Hagrid empurrou-o para o lado com o pé e a abriu. A professora Umbridge estava parada ali, trajando o seu casaco de tweed verde e o gorro combinando, com abas sobre as orelhas. Os lábios contraídos, ela recuou para olhar o rosto de Hagrid. Mal chegava ao seu umbigo. Então, disse ela devagar e em voz alta, como se estivesse falando com alguém surdo. Você é o Hagrid, não é?
Sem esperar pela resposta, ela entrou na sala, os olhos saltados girando em todas as direções. Sai para lá! Exclamou ela com rispidez, sacudindo a bolsa contra Canino, que saltara em cima dela e tentava lamber seu rosto. Não quero ser mal educado, disse Hagrid encarando-a. mas... diabos, quem é a senhora? Meu nome é Dolores Umbridge. Seus olhos esquadrinhavam a cabana. 2 vezes, olhou diretamente para o canto em que Harry estava, espremido entre Rony e Hermione. Dolores Umbridge? Exclamou Hagrid, parecendo inteiramente confuso. Pensei que a senhora fosse do ministério. A senhora não trabalha com Fudge? Eu era subsecretária sênior do ministro. Confirmou ela, agora andando pela cabana e absorvendo cada mínimo detalhe, desde a mochila de viagem encostada à parede até a capa de viagem largada sobre a cadeira. Agora sou professora de defesa contra as artes das trevas. Tem muita coragem, disse Hagrid. Não tem mais muita gente que queira aceitar esse cargo. E alta inquisidora de Hogwarts. Continuou ela, não demonstrando que o ouvira. E o que é isso? Perguntou Hagrid, franzindo a testa. É exatamente o que eu ia perguntar, disse Umbridge, apontando para os cacos de louça no chão que restavam da caneca de Hermione. Disse Hagrid, com um olhar contrariado para o canto em que Harry, Rony e Hermione estavam escondidos. Isso foi o Canino. Ele quebrou a caneca, então tive de usar esta outra. Hagrid apontou para a caneca da qual estava bebendo, uma das mãos ainda comprimindo a carne de dragão sobre o olho. Umbridge estava de frente para ele agora, examinando cada detalhe de sua aparência, como fizera com a cabana. Ouvi vozes, disse ela em voz baixa. Eu estava conversando com o Canino, respondeu Hagrid corajosamente. E ele estava conversando com você? Bom, de certa maneira, respondeu Hagrid, parecendo pouco à vontade. Às vezes digo que Canino é quase humano. Há 3 pares de pegadas na neve que vem do castelo à sua cabana, disse Umbridge com astúcia. Hermione ofegou. Harry tampou a boca da amiga com a mão. Por sorte, Canino estava farejando alto em volta da barra da saia da professora Umbridge, e ela não pareceu ter ouvido. Bom, eu acabei de voltar, explicou Hagrid, indicando com sua manzorra a mochila. Talvez alguém tenha vindo me visitar mais cedo e não tenha me encontrado. Não há pegadas saindo de sua cabana. Bom, eu não sei por que seria, respondeu Hagrid, puxando nervosamente a barba e tornando a olhar para o canto em que estavam os garotos, como se pedisse ajuda. Umbridge se virou e andou pela cabana, estudando tudo atentamente. Abaixou-se para espiar embaixo da cama. Abriu os armários de Hagrid. Passou a 5 centímetros de onde Harry, Rony e Hermione estavam colados contra a parede. Harry chegou a encolher a barriga quando ela passou. Depois de espiar dentro do enorme caldeirão que Hagrid usava para cozinhar, ela se virou e disse: Que foi que aconteceu com você? Como foi que se feriu dessa maneira? Hagrid retirou depressa a carne de dragão do rosto, o que na opinião de Harry foi um erro, porque o hematoma preto e roxo em volta do seu olho agora estava claramente visível, sem falar no sangue recente que congelara em seu rosto. Tive um pequeno acidente, disse pouco convincente. Que tipo de acidente? Tropecei. Tropeçou, repetiu ela calmamente. Foi. Na vassoura de um amigo. Eu não vou. Bom, olhe bem o meu tamanho. Acho que não haveria vassoura que aguentasse comigo. Um amigo meu cria cavalos abraxanos. Não sei se a senhora já viu algum. Bichos enormes, alados, sabe? Eu tinha dado uma volta em um deles e estava... Onde é que você esteve?
Perguntou Umbridge, interrompendo calmamente a tagarelice de Hagrid. Onde é que eu... Esteve, isso mesmo. O trimestre começou há 2 meses. Outra professora precisou cobrir suas aulas. Nenhum dos seus colegas soube me dar informação alguma sobre o seu paradeiro. Você não deixou o endereço? Onde esteve? Houve uma pausa em que Hagrid encarou Umbridge com o olho que acabara de destampar. Dava quase para Harry ouvir seu cérebro trabalhando furiosamente. Estive fora, tratando da saúde. Tratando da saúde. Repetiu a professora Umbridge. Seus olhos perpassaram o rosto descolorido e inchado de Hagrid. O sangue de dragão pingava lenta e silenciosamente em seu colete. Entendo. Continuou Hagrid. Um pouco de ar fresco, a senhora entende? Entendo. Como guarda-caça, deve ser difícil encontrar ar fresco. Disse Umbridge meigamente. A pequena área do rosto de Hagrid, que não estava preta ou roxa, corou. Bom, mudança de cenário, a senhora sabe. Cenário de montanhas? Tornou Umbridge rápida. Ela sabe, pensou Harry desesperado. Montanhas? Repetiu Hagrid, claramente pensando rápido. Não, preferi o sul da França. Um pouco de sol e mar. Verdade. Você não parece ter se bronzeado muito. Não, bom, pele sensível. Respondeu Hagrid tentando sorrir insinuante. Harry reparou que ele havia perdido 2 dentes. Umbridge olhou-o com frieza. O sorriso dele vacilou. Então ela ergueu a bolsa para abraçá-la contra o corpo e disse: Naturalmente, vou informar ao ministro seu atraso em voltar. Certo, respondeu Hagrid, confirmando com um aceno de cabeça. Você precisa saber também que, como alta inquisidora, tenho o dever espinhoso, mas necessário, de inspecionar os meus colegas. Portanto, é provável que muito breve nos vejamos de novo. Ela se virou bruscamente e se dirigiu à porta. A senhora está nos inspecionando? Repetiu Hagrid sem entender, olhando para as costas da bruxa. Ah, sim! Respondeu Umbridge mansamente, virando-se para olhá-lo, a mão na maçaneta. O ministério está resolvido a extirpar os professores incompetentes, Hagrid. Boa noite. Ela saiu, fechando a porta com um estalo. Harry fez menção de tirar a capa da invisibilidade, mas Hermione agarrou seu pulso. Ainda não. Cochichou em seu ouvido. Talvez ela ainda não tenha ido embora. Hagrid parecia estar pensando a mesma coisa. Atravessou a sala mancando e abriu uma fresta na cortina. Está voltando para o castelo, disse em voz baixa. Caramba! Inspecionando as pessoas, é? É, confirmou Harry, retirando a capa. Trelawney já está em observação. Que tipo de coisa você está planejando fazer com a gente em aula, Hagrid? Perguntou Hermione. Ah, não se preocupe. Tenho um monte de aulas preparadas. Disse Hagrid entusiasmado, recolhendo a carne de dragão da mesa e chapando-a novamente em cima do olho. Tenho uns 2 bichos que andei criando para o ano do Nome. Esperem para ver, são realmente especiais. Especiais de que maneira? Perguntou Hermione, sondando. Não vou dizer. Respondeu ele, feliz. Não quero estragar a surpresa. Escute, Hagrid. Disse Hermione com urgência, deixando de lado todo o fingimento. A professora Umbridge não vai ficar nada satisfeita se você trouxer para a aula alguma coisa que seja perigosa demais. Perigosa? Disse Hagrid jovialmente, sem entender. Não seja boba. Eu não traria para vocês nada que fosse perigoso. Quero dizer, tudo bem, eles sabem se defender.
Hagrid, você precisa passar na inspeção da Umbridge. E para conseguir isso, seria realmente melhor que ela ouvisse nos ensinando a cuidar de pocotós, como diferenciar ouriços de porco-espinhos, coisas desse gênero. Disse Hermione séria. Mas isso não é muito interessante, Mione, Replicou Hagrid. O que eu tenho é muito mais impressionante. Venho criando eles há anos. Calculo que eu tenha o único rebanho domesticado da Grã-Bretanha. Hagrid, por favor. Pediu Hermione com uma nota de verdadeiro desespero na voz. Umbridge está procurando qualquer desculpa para se livrar de professores que ela acha que são muito próximos de Dumbledore. Por favor, Hagrid, ensine a gente alguma coisa sem graça que vai ser pedida no nosso exame. Mas Hagrid meramente deu um enorme bocejo e lançou um olhar ansioso de um único olho para a vasta cama a um canto. Escute. Foi um dia comprido e está tarde, disse ele, dando uma palmadinha carinhosa no ombro de Hermione, que fez os joelhos da garota dobrarem e bater no chão com um ruído surdo. Desculpe. E puxou-a para cima pela gola das vestes. Olhe, pare de se preocupar comigo. Juro que tenho material realmente bom programado para as aulas agora que voltei. É melhor vocês voltarem para o castelo e não se esqueçam de apagar as pegadas por onde vão passar, hein? Não sei se Hagrid conseguiu entender o seu recado. Comentou Rony um pouco mais tarde, quando depois de verificarem que a barra estava limpa, voltaram para o castelo pela neve que se acumulava, sem deixar vestígios, graças ao feitiço que Hermione lançava ao passarem. Então voltarei amanhã, disse Hermione decidida. Vou planejar as aulas para ele, se for preciso. Não me importo que mande a Trelawney embora, mas ela não vai se livrar de Hagrid, não. Capítulo 21. O Olho da Cobra. Hermione voltou à cabana de Hagrid no domingo pela manhã, avançando com dificuldade pela neve de 0,5 metro de altura. Harry e Rony queriam acompanhá-la, mas a montanha de deveres de casa tornara a atingir uma altura alarmante. Por isso, contrariados, eles ficaram na sala comunal, tentando ignorar os gritos alegres que chegavam lá de fora, onde os estudantes se divertiam patinando no lago gelado, andando de tobogã e, o que era pior, enfeitiçando bolas de neve para voar até a torre da Grifinória e bater com força nas janelas. Oi! Berrou Rony, finalmente perdendo a paciência e metendo a cabeça para fora da janela. Sou monitor, e se mais uma bola de neve bater nesta janela... Ai! Ele recuou com um movimento brusco, o rosto coberto de neve. É o Fred e o Jorge, comentou com amargura batendo a janela. Babacas. Hermione voltou da casa de Hagrid pouco antes do almoço, tremendo um pouco de frio, as vestes úmidas até os joelhos. Então? Perguntou Rony, erguendo a cabeça quando ela entrou. Conseguiu planejar todas as aulas com ele? Bom, eu tentei. Respondeu ela desanimada, afundando na poltrona ao lado de Harry. Puxou então a varinha e, com um floreio, fez sair ar quente da ponta. Em seguida, apontou-a para as vestes, que começaram a desprender vapor à medida que foram secando. Ele nem estava lá quando cheguei. Bati no mínimo meia hora. E quando saiu mancando da floresta... Harry gemeu. A floresta proibida estava apinhada com o tipo de animais com maior probabilidade de causar a demissão de Hagrid. Que é que ele está criando lá? Ele disse? Não, respondeu Hermione, infeliz. Disse que quer fazer surpresa. Tentei explicar o papel da Umbridge, mas ele simplesmente não entende. Repetiu o tempo todo que ninguém com o juízo perfeito iria preferir estudar ouriços em vez de quimeras. Não acho que ele tenha uma quimera. Acrescentou ao ver a expressão de espanto nos rostos de Harry e Rony. Mas não é por falta de tentar, pelo comentário que fez sobre a dificuldade de obter ovos. Não sei quantas vezes eu repeti que ele faria melhor se seguisse o programa da Grubble Plank. Sinceramente, acho que não ouviu nem metade do que eu disse. E está meio estranho, sabe? Continua sem querer dizer onde arranjou aqueles ferimentos.
O reaparecimento de Hagrid à mesa dos professores na manhã do dia seguinte não foi recebido com entusiasmo por todos os alunos. Alguns, como Fred, George e Lino, gritaram de alegria e saíram correndo pelo corredor entre as mesas da Grifinória e Lufa-Lufa para apertar sua mão enorme. Outros, como Parvati e Lilá, trocaram olhares sombrios e balançaram a cabeça. Harry sabia que muitos preferiam as aulas da professora Grubble-Plank. E o pior é que uma pequena parte dele, imparcial, sabia que os colegas tinham boas razões. Para Grubble-Plank, uma aula interessante era aquela em que ninguém corria o risco de ter a cabeça arrancada. Foi com uma certa apreensão que os três amigos se encaminharam para a aula de Hagrid na terça-feira, bem agasalhados contra o frio. Harry estava preocupado, não somente com o que Hagrid decidira ensiná-los, mas também com o comportamento do restante da turma, particularmente o de Malfoy e seus comparsas, se Umbridge estivesse observando. No entanto, a alta inquisidora não estava visível enquanto venciam com dificuldade a neve em direção a Hagrid, que os esperava na orla da floresta. Sua aparência não tranquilizava. Os hematomas que estavam roxos no sábado à noite agora estavam matizados de verde e amarelo, e alguns dos seus cortes ainda pareciam sangrar. Harry não conseguia entender. Será que Hagrid fora atacado por alguma criatura cujo veneno impedia os ferimentos de sararem? E, como para completar sua figura sinistra, Hagrid carregava por cima do ombro uma coisa que parecia a metade de uma vaca morta. Vamos trabalhar aqui hoje, anunciou alegremente aos estudantes que se aproximavam, indicando com a cabeça as árvores escuras às suas costas. Um pouco mais protegidos. De qualquer maneira, eles preferem o escuro. Quem é que prefere o escuro? Harry ouviu Malfoy perguntar rispidamente a Crabbe e Goyle, com um indício de pânico na voz. Que foi que ele disse que prefere o escuro? Vocês ouviram? Harry lembrou-se da única outra ocasião em que Malfoy entrara na floresta. Tampouco fora muito corajoso, então. Ele sorriu por dentro. Depois do jogo de quadribol, achava ótimo qualquer coisa que causasse mal-estar a Malfoy. Prontos? Perguntou Hagrid animado, olhando para os alunos. Bom, então, estive guardando uma viagem à floresta para o seu 5º ano. Pensei em irmos ver os bichos em seu habitat natural. Agora, o que vamos estudar hoje é bem raro. Calculo que eu seja a única pessoa na Grã-Bretanha que conseguiu domesticá-los. Você tem certeza de que eles estão domesticados? Disse Malfoy. O pânico em sua voz era ainda mais pronunciado. Não seria a primeira vez que você traz bichos selvagens para a aula, não é? Os alunos da Sonserina murmuravam concordando, e alguns da Grifinória também pareciam achar que Malfoy tinha uma certa razão. Claro que estão domesticados, garantiu Hagrid, fechando a cara e erguendo um pouco a vaca morta para ajeitá-la no ombro. Então, o que foi que aconteceu com seu rosto? Quis saber Malfoy. Cuide da sua vida, disse Hagrid zangado. Agora, se acabaram de fazer perguntas bobas, me sigam. Ele se virou e entrou na Floresta Proibida. Ninguém parecia muito disposto a segui-lo. Harry olhou para Rony e Hermione, que suspiraram, mas concordaram com a cabeça, e os três entraram atrás de Hagrid, liderando o resto da turma. Caminharam uns 10 minutos até chegar a um ponto em que as árvores cresciam tão juntas que era sombrio como ao anoitecer e não havia neve no chão. Com um gemido, Hagrid depositou a metade da vaca no chão, recuou e se virou para olhar os alunos, a maioria dos quais se esgueirava de árvore em sua direção, espiando para os lados nervosamente, como se esperassem ser atacados a qualquer momento. Cheguem mais! Encorajou-os Hagrid. Agora eles vão ser atraídos pelo cheiro da carne, mas de qualquer maneira vou chamá-los, porque vão gostar de saber que sou eu. Ele se virou, sacudiu a cabeça desgrenhada para tirar os cabelos do rosto e soltou um grito estranho e agudo, que ecoou por entre as árvores escuras,
como o chamado de uma ave monstruosa. Ninguém riu. A maioria estava apavorada demais para emitir qualquer som. Hagrid deu novo grito agudo. Passou-se 1 minuto em que a turma continuou a espiar nervosamente sobre os ombros e por trás das árvores para avistar o que quer que estivesse a caminho. Então, quando Hagrid jogou os cabelos para trás mais uma vez e encheu o enorme peito, Harry cutucou Rony e apontou para o espaço vazio entre 2 teixos nodosos. 2 olhos vidrados, brancos, brilhantes, foram crescendo na penumbra. Depois surgiram a cara draconina, o pescoço e, em seguida, o corpo esquelético de um enorme cavalo alado negro emergiu da escuridão. O animal correu os olhos pela turma por alguns segundos, balançando a longa cauda negra. Então começou a arrancar pedaços da vaca morta com seus caninos pontiagudos. Harry foi invadido por uma grande onda de alívio. Ali, finalmente, estava a prova de que não imaginara esses bichos, de que eram reais. Hagrid conhecia a existência deles também. Olhou animado para Rony, mas o amigo continuava a espiar entre as árvores e, passados alguns segundos, cochichou. Por que é que Hagrid não chama outra vez? A maioria dos outros alunos expressava no rosto uma ansiedade confusa e nervosa como a de Rony, e continuava a olhar para todos os lados, exceto para o cavalo, a pouco mais de 1 metro deles. Havia apenas mais 2 pessoas que pareciam capazes de vê-lo. Um garoto magricela da Sonserina, parado logo atrás de Goyle, que observava o cavalo comer com uma cara de intenso nojo, e Neville, cujo olhar acompanhava o balanço da longa cauda negra. Ah, e aí vem mais um! Anunciou Hagrid orgulhoso quando viu aparecer do meio das árvores escuras um segundo cavalo, que fechou as asas contra o corpo e mergulhou a cabeça para devorar a carne. Agora, levantem as mãos. Quem consegue vê-los? Imensamente satisfeito de que finalmente fosse entender o mistério desses cavalos, Harry ergueu a mão. Hagrid fez um aceno para ele. Sim. Eu sabia que você seria capaz de vê-los. Disse sério. E você também, Neville, é? E... Com licença, Perguntou Malfoy com a voz desdenhosa. mas que é exatamente que eu devia estar vendo? Em resposta, Hagrid apontou para a carcaça da vaca no chão. A turma inteira contemplou-a com espanto por alguns segundos. Então várias pessoas exclamaram e Parvati soltou um grito agudo. Harry entendeu por quê. Os pedaços de carne se soltando dos ossos e desaparecendo no ar deviam parecer realmente estranhos. Quem é que está fazendo isso? Perguntou Parvati aterrorizada, recuando para trás da árvore mais próxima. Quem é que está comendo a vaca? Testralhos, Disse Hagrid orgulhoso, e Hermione soltou em voz baixa um Ah! de compreensão ao ombro de Harry. Hogwarts tem um rebanho deles aqui na floresta. Agora, quem sabe? Mas eles realmente trazem má sorte. Interrompeu Parvati, parecendo assustada. Dizem que dão todo tipo de azar às pessoas que os veem. A professora Trelawney me contou uma vez. Não. Contestou Hagrid, rindo. Isso é pura superstição. Isto é, eles são muito inteligentes e úteis. É claro que esses daqui não trabalham muito, só puxam as carruagens da escola, a não ser que Dumbledore vá fazer uma viagem longa e não queira aparatar. E aí vem mais 2, olhem. Mais 2 cavalos saíram silenciosamente de trás das árvores. Um deles passou muito perto de Parvati, que estremeceu e se encostou mais perto da árvore, dizendo: Senti alguma coisa. Acho que está perto de mim. Não se preocupe, ele não vai machucar você. Disse Hagrid, paciente. Certo, agora, quem é capaz de me dizer por que alguns de vocês veem os testralhos e outros não? Hermione ergueu a mão. Diga então. Pediu Hagrid, sorrindo para a garota. Só podem ver os testralhos, Respondeu ela. as pessoas que já viram a morte. Exatamente. Disse Hagrid, muito solene.
10 pontos para a Grifinória. Agora, os testralhos. A professora Umbridge chegara. Estava a alguns passos de Harry, usando novamente a capa e o chapéu verdes, a prancheta à mão. Hagrid, que nunca ouvira o pigarro fingido da Umbridge, olhou com certa preocupação para o testralho mais próximo, evidentemente pensando que ele produzira o som. Ah, olá! Disse Hagrid sorrindo ao localizar a origem do ruído. Você recebeu o bilhete que mandei à sua cabana hoje pela manhã? Perguntou Umbridge, no mesmo tom alto e pausado que usara com ele anteriormente, como se estivesse se dirigindo a alguém ao mesmo tempo estrangeiro e retardado. Avisando que eu viria inspecionar sua aula. Ah, sim! Respondeu Hagrid animado. Fico satisfeito que tenha encontrado o local sem dificuldade. Bom, como pode ver, ou... não sei, será que a senhora pode? Hoje estamos estudando testralhos. Desculpe. Disse a professora Umbridge em voz alta, levando a mão em concha à orelha e franzindo a testa. Que foi que você disse? Hagrid pareceu um pouco confuso. Testralhos. Disse, elevando a voz. Cavalos alados. Grandes, sabe? Ele agitou os braços gigantescos, esperançoso. A professora Umbridge ergueu as sobrancelhas para ele e resmungou alguma coisa enquanto anotava na prancheta. Tem de recorrer à grosseira gesticulação. Bom, em todo o caso... Disse Hagrid voltando-se para a turma e parecendo ligeiramente atrapalhado. Que é que eu ia dizendo? Parece esquecer o que estava dizendo. Murmurou Umbridge, suficientemente alto para todos ouvirem. Draco Malfoy parecia sentir que o Natal chegara um mês antes. Hermione, por outro lado, ficara escarlate de fúria reprimida. Ah, sim. Disse Hagrid, lançando um olhar preocupado à prancheta de Umbridge, mas prosseguindo valorosamente. Eu ia contar a vocês como foi que formamos um rebanho. Então, começamos com um macho e 5 fêmeas. Ele deu uma palmadinha carinhosa no primeiro cavalo que aparecera. De nome Tenebros, Treva, o meu grande favorito, foi o primeiro a nascer na floresta. Você tem ciência? Disse Umbridge em voz alta, interrompendo-o. Que o Ministério da Magia classificou os testralhos como perigosos. O ânimo de Harry afundou como uma pedra, mas Hagrid meramente deu uma risadinha. Os testralhos não são perigosos. Tudo bem, são capazes de tirar um pedaço de alguém que realmente os importunar. Manifesta prazer à ideia de violência. Murmurou Umbridge, registrando em sua prancheta. Ora, vamos! Exclamou Hagrid, parecendo um pouco ansioso agora. Quero dizer, um cão morde se a pessoa o assula, não? Mas os testralhos somente ganharam má reputação por causa dessa história de morte. As pessoas costumavam pensar que traziam mau agouro, não é mesmo? Simplesmente não entendiam, não é? Umbridge não respondeu. Terminou de fazer a última anotação. Então olhou para Hagrid e disse, mais uma vez alteando a voz e enunciando as palavras devagar. Por favor, continue sua aula como sempre. Eu vou andar um pouco. Ela imitou uma pessoa andando. Malfoy e Pansy Parkinson tiveram acessos silenciosos de riso. Entre os alunos. Ela apontou cada integrante da turma. E fazer perguntas. Ela apontou para a boca, indicando o ato de falar. Hagrid arregalou os olhos para ela, visivelmente incapaz de compreender por que estava agindo como se não soubesse inglês normal. Hermione agora tinha lágrimas de fúria nos olhos. Sua megera maligna.
sussurrou ela enquanto Umbridge andava em direção a Pansy Parkinson. Eu sei o que você está fazendo, sua bruxa horrível, pervertida, malévola. Em todo caso, disse Hagrid, tentando nitidamente recuperar o fio de sua aula. Então, os testralhos. Sim. Bom, há muitas coisas boas sobre eles. Você acha? Perguntou a professora Umbridge a Pansy com voz ressonante. Que é capaz de entender o professor Hagrid quando ele fala? Tal como Hermione, Pansy tinha lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de riso, na verdade, e sua resposta foi quase incoerente na tentativa de conter o riso. Não, porque, bom, muitas vezes parecem grunhidos. Umbridge registrou a resposta em sua prancheta. As poucas partes sãs do rosto de Hagrid coraram, mas ele tentou agir como se não tivesse ouvido a resposta da aluna. Sim. Coisas boas sobre os testralhos. Uma vez que sejam domesticados, como este rebanho, as pessoas nunca mais se perderão. Eles têm um espantoso senso de direção. É só dizer aonde se quer ir. Supondo que eles consigam entender você, naturalmente. Disse Malfoy alto, e Pansy desatou em um novo acesso de riso. A professora Umbridge sorriu indulgente para os dois e se dirigiu a Neville. Você consegue ver os testralhos, Longbottom, verdade? Neville assentiu com a cabeça. Quem foi que você viu morrer? Perguntou ela, seu tom indiferente. Meu avô. Disse Neville. E o que acha deles? Perguntou a professora, indicando com a mão curta e grossa os cavalos, que a essa altura tinham limpado uma boa parte da carcaça até os ossos. Disse Neville nervoso, lançando um olhar a Hagrid. Bom, eles... tudo bem. Os alunos se sentem demasiado intimidados para admitir que têm medo. Murmurou Umbridge, fazendo mais uma anotação na prancheta. Não! Protestou Neville, parecendo aborrecido. Não tenho medo deles. Está tudo bem. Disse Umbridge, lhe dando palmadinhas no ombro com o que ela pretendia que fosse um sorriso de compreensão, embora parecesse a Harry mais um esgar maldoso. Bom, Hagrid... Umbridge tornou a olhar para ele, falando mais uma vez alta e lentamente. Acho que tenho o suficiente para trabalhar. Você receberá... Ela imitou o gesto de apanhar alguma coisa à sua frente. Os resultados de sua inspeção. Ela apontou para a prancheta. Dentro de 10 dias. Ergueu os 10 dedos curtos das mãos. E com o sorriso mais largo e bufonídeo que já dera sob aquele gorro verde, ela saiu apressada, deixando Malfoy e Pansy Parkinson tendo acessos de risos, Hermione tremendo de fúria e Neville parecendo confuso e aborrecido. Aquela gárgula velha, nojenta, mentirosa, deturbadora! Explodiu Hermione meia hora depois, quando voltavam ao castelo pelo caminho que haviam aberto na neve mais cedo. Vocês estão vendo o que ela está tramando? É aquele preconceito contra mestiços outra vez. Está tentando pintar Hagrid como uma espécie de trasgo retardado, só porque a mãe dele era giganta. E não é justo. Na realidade, nem foi uma aula ruim. Quero dizer, tudo bem se tivessem sido explosivins, mas os testralhos são bem aceitáveis. De fato, tratando-se de Hagrid, são realmente ótimos. A Umbridge disse que eles são perigosos. Lembrou Rony. Bom, é como o Hagrid disse, eles sabem se cuidar sozinhos. Retrucou Hermione impaciente. E suponho que uma professora como a Grubble Plank normalmente não nos apresentaria a eles antes dos Niems. Mas, bom, eles são muito interessantes, não acharam? Como tem gente que pode vê-los e gente que não pode, eu gostaria de poder. Gostaria? Perguntou Harry calmamente. De repente, ela fez uma cara de horror. Ai, Harry, desculpe. Não, claro que não. Foi realmente uma burrice dizer isso. Tudo bem, disse ele depressa. Não se preocupe. É de surpreender que tanta gente pudesse vê-los, comentou Rony.
3 em uma turma. É, Weasley, nós estávamos mesmo imaginando. Comentou uma voz maliciosa. Sem que fossem pressentidos, Malfoy, Crabbe e Goyle vinham logo atrás, o ruído dos seus passos abafado pela neve. Você acha que se visse alguém sentindo o cheiro deles, você conseguiria ver melhor a Goles? Ele, Crabbe e Goyle deram grandes gargalhadas ao ultrapassá-los a caminho do castelo. Depois começaram a cantar Weasley é nosso rei. As orelhas de Rony ficaram vermelho vivo. Não ligue para eles, não ligue. Disse Hermione, puxando a varinha e executando o feitiço para produzir ar quente, e assim poder abrir mais facilmente um caminho pela neve intacta entre eles e as estufas. Dezembro chegou trazendo mais neve e uma decidida avalanche de deveres de casa para os quintanistas. As tarefas de monitor de Rony e Hermione também se tornaram mais pesadas com a aproximação do Natal. Eles foram chamados para supervisar a decoração do castelo. Tenta pendurar festões com o Pirraça segurando a outra ponta e tentando estrangular você com ela, disse Rony. Tomar conta dos alunos de 1º e 2º anos que passam os intervalos das aulas dentro do castelo por causa do frio cortante. E eles são uns melequentos atrevidos, sabe? Decididamente não éramos mal educados assim quando frequentávamos o 1º ano, comentou Rony. E patrulhar corredores dividindo turnos com Argo Filch, que suspeitava que o espírito natalino pudesse se manifestar numa eclosão de duelos de bruxos. Ele tem bosta nos miolos, disse Rony furioso. Enfim, andavam tão ocupados que Hermione precisou parar de tricotar gorros para elfos e ficou preocupada que só lhe sobrassem 3. Todos esses elfos coitados que eu não pude liberar ainda. Terei de passar o Natal aqui, porque não há gorros suficientes. Harry, que não tivera coragem de contar a ela que Dobby estava levando tudo, curvou-se ainda mais para o seu dever de história da magia. Em todo o caso, ele não queria pensar no Natal. Pela primeira vez em sua carreira escolar, queria muito passar as férias longe de Hogwarts. Entre a proibição de jogar quadribol e a preocupação se Hagrid seria ou não posto em observação, ele sentia muita raiva da escola naquele momento. A única coisa que antegozava eram os encontros da AD, e estes teriam de ser interrompidos durante as festas, porque quase toda a turma iria passar as férias com a família. Hermione ia esquiar com os pais, uma coisa que Rony achava muito engraçado, pois nunca ouvira falar de trouxas que atavam pranchas finas de madeira aos pés para deslizar montanha abaixo. Rony ia para a toca. Harry amargara muitos dias de inveja, até Rony dizer em resposta à sua pergunta como iria para casa passar o Natal. Mas você também vai. Eu não falei? Já faz semanas que mamãe me escreveu dizendo para convidar você. Hermione ergueu os olhos para o teto, mas o ânimo de Harry foi ao céu. Achava que o Natal na toca era realmente maravilhoso, embora ligeiramente prejudicado pelo remorso de que não fosse poder passar as festas com Sirius. Pôs-se a imaginar se não seria possível convencer a Sra. Weasley a convidar seu padrinho para passá-las juntos. Ainda que duvidasse de que Dumbledore fosse permitir que Sirius deixasse o Largo Grimmauld, ele não podia deixar de pensar que a Sra. Weasley talvez não o quisesse. Os dois viviam se desentendendo. Sirius não entrara em contato com Harry desde sua última aparição no fogo. E embora o garoto soubesse que com a Umbridge em constante vigilância seria insensato tentar se comunicar, não lhe agradava imaginar Sirius sozinho na antiga casa da mãe, talvez estourando um solitário saquinho surpresa com o monstro. Harry chegou cedo à sala precisa para a última reunião antes das festas, e ficou contente de ter feito isso, porque quando os archotes se acenderam, ele viu que Dobby se encarregara de decorar a sala para o Natal. Sabia que fora o elfo, porque ninguém mais penduraria 100 bolas douradas no teto, todas com o rosto de Harry Potter e a legenda Harry Christmas. Harry tinha acabado de baixar a última delas quando a porta se entreabriu e Luna Lovegood entrou com a cara de sonhadora de sempre. Olá, disse distante, olhando para o que restara das decorações. Estão bonitas. Foi você quem as pendurou?
Não, foi Dobby, o elfo doméstico. Visgo. Disse ela sonhadoramente, apontando para um cacho de frutinhos brancos pendurados quase em cima da cabeça de Harry. Ele saltou para longe dos frutos. Bem pensado. Disse Luna muito séria. Muitas vezes está infestado de narguilés. Harry foi salvo da necessidade de perguntar o que eram narguilés pela chegada de Angelina, Kate e Alicia. As três estavam sem fôlego e pareciam sentir muito frio. Bom, disse Angelina maquinalmente, tirando a capa e atirando-a a um canto. Finalmente conseguimos substituir você. Me substituir? Perguntou Harry sem entender. Você, Fred e George, disse ela impaciente. Temos um novo apanhador. Quem? Perguntou Harry depressa. Gina Weasley, informou Kate. Harry boquiabriu-se. Eu sei, disse Angelina puxando a varinha e flexionando o braço. Mas ela é realmente boa. Não se compara a você, é claro. Acrescentou amarrando a cara. Mas como não podemos ter você... Harry engoliu a resposta que gostaria de dar. Será que ela imaginava por um segundo sequer que ele não lamentava sua expulsão da equipe 100 vezes mais do que ela? E os batedores? Perguntou, tentando manter a voz calma. André Kirke? Respondeu Alicia sem entusiasmo. E Jucas Lapper? Nenhum dos dois é genial, mas comparados aos outros que apareceram... A chegada de Rony, Hermione e Neville encerrou essa conversa deprimente. E 5 minutos depois, a sala estava bastante cheia para impedir que Harry visse os eloquentes olhares de censura de Angelina. Ok, disse ele, chamando todos à ordem. Achei que hoje deveríamos repassar o que já fizemos até agora, porque é a última reunião antes das férias, e não tem sentido começar nada novo antes de uma pausa de 3 semanas. não vamos fazer nada novo? Exclamou Zacarias, resmungando insatisfeito, suficientemente alto para ser ouvido por toda a sala. Se eu soubesse, nem teria vindo. Então todos lamentamos muito que Harry não tenha lhe avisado. Retrucou Fred em voz alta. Várias pessoas abafaram risinhos. Harry viu Cho rindo e teve a sensação já conhecida de que seu estômago estava despencando, como se tivesse pulado sem querer um degrau de escada. Podemos praticar aos pares, continuou Harry. Vamos começar com a azaração de impedimento durante 10 minutos. Então podemos apanhar as almofadas e experimentar o feitiço estuporante mais uma vez. Todos se dividiram obedientemente. Harry fez par com Neville, como sempre. Logo, a sala se encheu de gritos intermitentes de impedimenta! As pessoas ficavam paralisadas por mais ou menos 1 minuto, enquanto o parceiro olhava a esmo pela sala, observando o trabalho dos outros pares. Depois recuperava os movimentos e era sua vez de azarar. Neville estava irreconhecível, tal o seu progresso. Depois de ter se recuperado 3 vezes seguidas, Harry mandou Neville se reunir a Rony e Hermione para poder andar pela sala e observar os outros. Quando passou, Cho deu-lhe um grande sorriso. Ele resistiu à tentação de passar mais vezes por ela. Transcorridos os 10 minutos da azaração de impedimento, eles espalharam as almofadas pelo chão e começaram a praticar mais uma vez o estuporante. O espaço era realmente muito limitado para permitir que todos trabalhassem ao mesmo tempo. Metade do grupo observava a outra metade por alguns minutos, depois se revezavam. Harry sentiu-se decididamente orgulhoso ao observar o grupo. É verdade que Neville estuporou Padma Patil em vez de Dino, a quem estava visando, mas errou por muito menos do que antes, e todos os outros tinham feito enormes progressos. Ao final de 1 hora, Harry anunciou um intervalo. Vocês estão ficando ótimos, disse sorrindo. Quando voltarmos das férias, podemos começar com os feitiços mais importantes, talvez até com o patrono. Ouviram-se murmúrios de excitação. A sala começou a se esvaziar, como sempre aos pares e trios. A maioria desejou a Harry um Feliz Natal ao sair. Sentindo-se animado, ele recolheu as almofadas com Rony e Hermione e empilhou-as em ordem. Os dois saíram antes. Ele se demorou mais um pouco
porque Cho ainda não saíra e tinha a esperança de ouvir dela votos de boas festas. Não, pode ir andando. Ouviu-a dizer a amiga Marieta, e seu coração deu um salto que pareceu empurrá-lo para a região do pomo de Adão. Ele fingiu estar arrumando a pilha de almofadas. Tinha certeza de que estavam completamente a sós agora e esperava que ela falasse. Em vez disso, ouviu uma fungada sentida. Ele se virou e viu Cho parada no meio da sala, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Que? Não soube o que fazer. Ela simplesmente estava parada ali, chorando em silêncio. Que foi? Perguntou com a voz fraca. Cho balançou a cabeça e enxugou os olhos na manga. Desculpe, Disse com a voz pastosa. imagino que... É só que... Aprendendo tudo isso, me deixa pensando que se ele soubesse tudo isso, talvez ainda estivesse vivo. O coração de Harry afundou, saiu da posição normal e foi se alojar em algum ponto próximo ao umbigo. Devia ter imaginado. Ela queria conversar sobre Cedrico. Ele sabia tudo isso, disse Harry pesaroso. Era realmente bom, eu jamais teria chegado à metade daquele labirinto. Mas se Voldemort de fato quer matar uma pessoa, ela não tem a menor chance. Cho soluçou ao ouvir o nome de Voldemort, mas encarou Harry sem piscar. Você sobreviveu quando era só um bebê. Disse baixinho. Foi, disse Harry preocupado, encaminhando-se para a porta. Eu não sei porquê, nem ninguém sabe, então não é nada de que eu possa me orgulhar. Ah, não comece, Disse Cho, voltando a chorar. Realmente, me desculpe por me comover assim. Eu não tive intenção. E tornou a soluçar. Era muito bonita, até quando os olhos estavam vermelhos e inchados. Harry se sentiu completamente infeliz. Teria ficado muito contente com um simples Feliz Natal. Sei que deve ser horrível para você. Disse, enxugando os olhos na manga. Mencionar o Cedrico quando você o viu morrer. Suponho que quer esquecer tudo. Harry não respondeu. Era verdade, mas se sentiria desalmado se dissesse isso. Você é um professor realmente bom, sabe? Disse Cho com um sorriso lacrimoso. Nunca consegui estuporar ninguém antes. Obrigado, disse Harry sem jeito. Eles se olharam por um longo momento. Harry sentiu um desejo ardente de correr pela sala e, ao mesmo tempo, uma completa incapacidade de mover os pés. Azevinho, Disse Cho em voz baixa, apontando para o teto acima da cabeça dele. É, disse Harry. Sua boca estava muito seca. Mas provavelmente deve estar cheio de narguilés. que são narguilés? Não faço a menor ideia, disse Harry. Ela foi chegando mais perto. Seu cérebro parecia ter sido estuporado. Você teria de perguntar a Dilua. A Luna, quero dizer. Cho fez um som engraçado entre um soluço e uma risada. Estava mais perto agora. Ele poderia ter contado as sardas no nariz dela. Eu gosto de você de verdade, Harry. Ele não conseguia pensar. Um formigamento se espalhava pelo seu corpo, paralisando seus braços, pernas e cérebro. Estava próxima demais. Ele podia ver cada lágrima pendurada em suas pestanas. Harry voltou à sala comunal meia hora depois e encontrou Hermione e Rony ocupando as melhores poltronas diante da lareira. Quase todos os colegas já tinham ido dormir. Hermione estava escrevendo uma longa carta. Já enchera metade de um pergaminho que caía pela borda da mesa. Rony estava deitado no tapete da lareira, tentando terminar um dever de transfiguração. Por que demorou? Perguntou o amigo quando Harry afundou na cadeira ao lado de Hermione. Harry não respondeu. Estava em estado de choque. Metade dele queria contar a Rony e Hermione o que acontecera, mas a outra metade queria levar o segredo para o túmulo. Você está se sentindo bem, Harry? Perguntou Hermione, examinando-o por cima da ponta da pena.
Harry encolheu os ombros, indiferente. Na verdade, ele não sabia se estava ou não se sentindo bem. Que foi? Perguntou Rony, se erguendo nos cotovelos para olhar melhor o amigo. Que aconteceu? Harry não sabia muito bem como começar a contar e continuava a não saber se queria contar. Quando acabara de decidir que não ia dizer nada, Hermione decidiu por ele. Foi a Cho? Perguntou muito objetivamente. Ela encostou você na parede depois da reunião? Abobalhado, Harry confirmou com a cabeça. Rony deu risadinhas, só parando quando seu olhar encontrou o de Hermione. Então, que é que ela queria? Perguntou ele, fingindo displicência. Ela... Começou Harry, meio rouco. Pigarreou e tentou novamente. Ela... Vocês se beijaram? Perguntou Hermione sem rodeios. Rony se sentou tão depressa que arremessou o tinteiro pelo tapete. Inteiramente alheio ao que fizera, olhou para Harry com grande interesse. Então, Quis saber. Harry olhou de Rony, cujo rosto expressava um misto de curiosidade e hilaridade, para a testa levemente enrugada de Hermione, e confirmou com a cabeça. ha! Rony fez um gesto de vitória com o punho e desatou a rir tão estridentemente que sobressaltou vários segundanistas tímidos sentados junto à janela. Um sorriso relutante se espalhou pelo rosto de Harry ao ver Rony rolar pelo tapete. Hermione lançou a Rony um olhar de profundo desgosto e voltou à sua carta. E aí? Perguntou Rony, finalmente, encarando Harry. Como foi? Harry refletiu por um momento. Úmido, disse com sinceridade. Rony emitiu um som que poderia indicar alegria ou nojo, era difícil dizer. Porque ela estava chorando. Continuou Harry, pesaroso. Ah, Exclamou Rony, o sorriso se atenuando em seu rosto. você é ruim assim de beijo? Não sei. Respondeu Harry, que não havia pensado na possibilidade e se sentiu imediatamente preocupado. Vai ver, sou. Claro que não é. Disse Hermione, distraída, ainda escrevendo a carta. Como é que você sabe? Perguntou Rony, rispidamente. Porque ultimamente Cho passa metade do tempo chorando. Respondeu distraidamente. Chora na hora da comida, no banheiro, por toda parte. Mas era de esperar que uns beijinhos a animassem. Disse Rony, sorrindo. Rony, Disse Hermione em tom muito solene, molhando a ponta da pena no tinteiro. você é o legume mais insensível que já tive a infelicidade de conhecer. O que é que você quer dizer com isso? Perguntou Rony, indignado. Que tipo de pessoa chora quando está sendo beijada? Disse Harry, sentindo um ligeiro desespero. Que tipo? Hermione olhou para os dois com uma expressão no rosto que beirava a piedade. Vocês não compreendem como a Cho está se sentindo neste momento? Não. Não, responderam Harry e Rony juntos. Hermione suspirou e descansou a pena. Bom, obviamente ela está se sentindo muito triste porque Cedrico morreu. Depois, imagino que esteja se sentindo confusa porque gostava do Cedrico e agora gosta do Harry, e não consegue entender de qual dos dois gosta mais. Depois, está se sentindo culpada, achando que é um insulto à memória de Cedrico beijar o Harry, e deve estar preocupada com o que as outras pessoas vão dizer quando começar a sair com ele. E provavelmente não consegue entender seus sentimentos com relação a Harry, porque era ele quem estava junto quando Cedrico morreu, então tudo isso é muito confuso e doloroso. Ah, e está com medo de ser expulsa do time de quadribol da Corvinal porque está voando muito mal. O fim de sua fala foi recebido com um silêncio de breve aturdimento. Então Rony falou. Uma pessoa não pode sentir tudo isso ao mesmo tempo. Explodiria. Só porque você tem a amplitude emocional de uma colher de chá, isso não significa que sejamos todos iguais. Disse Hermione maldosamente, retomando sua pena. Foi ela que começou, disse Harry. Eu não teria... Ela meio que me procurou e no momento seguinte estava derramando lágrimas em cima de mim. Eu não sabia o que fazer.
Não é sua culpa, cara. Disse Rony, parecendo assustado só de pensar. Você tinha de ser legal com ela. Disse Hermione, erguendo os olhos ansiosa. Você foi, não foi? Bom, respondeu Harry, um calor desagradável subindo pelo rosto. Eu meio que dei umas palmadinhas nas costas dela. Hermione parecia estar se controlando com extrema dificuldade para não olhar para o teto. Bom, suponho que poderia ter sido pior. Vai voltar a vê-la? Terei, não é? Temos os encontros da AD, não temos? Você me entendeu. Disse Hermione, impaciente. Harry não respondeu. As palavras da amiga descortinavam um cenário de possibilidades assustadoras. Tentou se imaginar indo a algum lugar com Cho, Hogsmeade talvez, e passando muitas horas sozinho com ela. Claro, ela estaria esperando que ele a convidasse depois do que acabara de acontecer. O pensamento provocou-lhe um aperto doloroso no estômago. Ah, bom, Disse Hermione distante, absorta outra vez em sua carta. você terá muitas oportunidades para convidá-la. E se ele não quiser? Indagou Rony, que estivera observando Harry com uma expressão incomumente perspicaz. Não seja bobo. Disse Hermione distraída. Harry gosta dela há séculos, não é, Harry? Ele não respondeu. Verdade, gostava de Cho há séculos, mas sempre que imaginava uma cena envolvendo os dois, era uma Cho se divertindo, e não uma Cho soluçando desconsolada em seu ombro. Afinal, para quem é que você está escrevendo, Hermione? Perguntou Rony, tentando ler o pergaminho que agora arrastava pelo chão. Hermione puxou-o para longe dele. Victor. Krum? Quantos Victor nós conhecemos? Rony não respondeu, mas pareceu aborrecido. Os três ficaram em silêncio os 20 minutos seguintes. Rony terminando o trabalho de transfiguração, dando bufos de impaciência e riscando as frases. Hermione escrevendo sem parar até o fim do pergaminho, enrolando-o e lacrando-o. E Harry contemplando o fogo, desejando mais do que nunca que a cabeça de Sirius aparecesse ali para lhe dar uns conselhos sobre garotas. Mas as chamas foram gradualmente baixando, até só restarem brasas que se desfizeram em cinzas. E olhando ao seu redor, Harry viu que eram, mais uma vez, os últimos a se retirarem da sala comunal. Boa noite, Disse Hermione, dando um enorme bocejo a caminho da escada do dormitório das meninas. Que é que ela vê no Krum? Perguntou Rony quando ele e Harry subiam a escada do dormitório dos meninos. Bom, disse Harry, considerando a pergunta. Acho que ele é mais velho, não é? E é um jogador internacional de quadribol, É, mas tirando isso, disse Rony em tom irritado. quero dizer, ele é um babaca rabugento, não é? É um pouquinho rabugento, disse Harry, cujos pensamentos continuavam em Cho. Eles despiram as vestes e puseram os pijamas em silêncio. Dino, Simas e Neville já estavam dormindo. Harry guardou os óculos sobre a mesinha de cabeceira e se meteu na cama, mas não fechou o cortinado. Em vez disso, ficou contemplando o pedaço estrelado de céu que via pela janela junto à cama de Neville. Se soubesse, na noite anterior, que em 24 horas iria beijar Cho Chang, Noite. resmungou Rony de algum ponto à direita. Noite, respondeu Harry. Talvez da próxima vez, se houver uma próxima vez, ela esteja um pouquinho mais feliz. Devia ter convidado Cho a sair. Provavelmente ela esperasse por isso e agora estava realmente zangada com ele. Ou será que estava deitada na cama, ainda chorando por Cedrico? Não sabia o que pensar. As explicações de Hermione tinham feito tudo parecer mais complicado em lugar de mais fácil de compreender. Isso é o que eles deviam nos ensinar aqui, pensou, virando-se para o outro lado. Como funciona o cérebro das garotas? Pelo menos seria mais útil do que a adivinhação. Neville fungou dormindo. Uma coruja piou lá fora na noite. Harry sonhou que estava de novo na sala da AD.
Cho o acusava de tê-la atraído ali sob falsos pretextos. Disse que ele lhe prometera 150 cartões de sapo de chocolate se ela aparecesse. Harry protestou. Cho gritava: Cedrico me dava montes de cartões de sapos de chocolate, olha aqui! E ela tirava de dentro das vestes a mão cheia de cartões e os atirava no ar. Então Cho se transformou em Hermione, que disse: Você prometeu sim, Harry. Acho que é melhor dar outra coisa a ela. Que tal a sua Firebolt? E Harry protestava que não podia dar a Cho a Firebolt, porque Umbridge a confiscara, e afinal de contas aquilo tudo era ridículo. Ele só viera à sala da AD para pendurar algumas bolas de Natal com o formato da cabeça de Dobby. O sonho mudou. Ele sentiu seu corpo liso, forte e flexível. Estava deslizando entre barras de metal brilhante pela pedra fria e escura. Colado no chão, deslizando de barriga. Estava escuro, contudo podia ver objetos à sua volta que refulgiam em cores estranhas e vibrantes. Ele estava virando a cabeça. Ao primeiro relance, via um corredor vazio. Mas não. Havia um homem sentado no chão mais adiante, o queixo caído sobre o peito, seu contorno brilhando no escuro. Harry estirou a língua. Provou o cheiro do homem no ar. Estava vivo, mas atordoado, sentado à porta no fim do corredor. Harry sentia vontade de morder o homem, mas precisava controlar o impulso. Tinha coisa mais importante a fazer. O homem estava se mexendo. Uma capa prateada caiu de suas pernas quando ele se pôs em pé, e Harry viu seu contorno vibrante e difuso elevar-se acima de sua cabeça. Viu-o tirar uma varinha do cinto. Não teve escolha. Recuou, ganhando altura do chão, e atacou-o uma vez, duas, três, enterrando suas presas na carne do homem, sentindo as costelas se partirem sob suas mandíbulas, sentindo o sangue jorrar quente. O homem gritou de dor. Depois se calou. Tombou de costas contra a parede. O sangue manchou o chão. Sua cicatriz doía horrivelmente. Parecia que ia se romper. Harry! Harry! Ele abriu os olhos. Cada centímetro do seu corpo estava coberto de suor gelado. Sua roupa de cama se enrolara nele como uma camisa de força. Tinha a sensação de que um ferro em brasa estava marcando sua testa. Harry! Rony estava parado junto dele. Parecia extremamente assustado. Havia mais vultos ao pé da cama de Harry. Ele apertou a cabeça com as mãos. A dor o cegava. Ele se virou e vomitou no chão. Ele está passando mal de verdade, disse uma voz cheia de pavor. Não devíamos chamar alguém? Harry! Harry! Ele precisava contar a Rony. Era muito importante contar a ele. Respirando o ar em grandes sorvos, Harry se levantou da cama, fazendo força para não vomitar outra vez, a dor embaçando sua visão. Seu pai! Ofegou. Seu peito subia e descia. Seu pai foi atacado. Quê? Exclamou Rony sem compreender. Seu pai foi mordido. É grave. Tinha sangue por toda parte. Vou buscar ajuda, disse a mesma voz apavorada, e Harry ouviu alguém sair correndo do dormitório. Harry, cara, disse Rony inseguro. Foi só um sonho. Não! Protestou Harry enfurecido. Era fundamental que Rony entendesse. Não foi um sonho. Não foi um sonho comum. Eu estava lá. Vi acontecer. Fui eu que o ataquei. Ele ouvia Simas e Dino resmungando, mas não se importou. A dor em sua testa diminuiu um pouco, embora ele ainda suasse e tremesse febrilmente. Ele tornou a vomitar e Rony deu um salto para trás para sair do caminho. Harry, você não está bem, disse com a voz hesitante. Neville foi buscar ajuda. Eu estou ótimo! Engasgou-se Harry, limpando a boca no pijama e tremendo descontrolado. Não tem nada errado comigo. É com seu pai que você tem de se preocupar. Precisamos descobrir onde é que ele está. Está sangrando feito louco. Foi uma cobra enorme. Ele tentou sair da cama, mas Rony o empurrou de volta.
Dino e Simas continuavam a cochichar ali perto. Harry não sabia se passaram 1 minuto ou 10. Simplesmente ficou sentado tremendo, sentindo a dor na cicatriz diminuir muito lentamente. Então ouviu passos apressados subindo as escadas e tornou a ouvir a voz de Neville. Aqui, professora. A professora McGonagall entrou correndo no dormitório, trajando o seu roupão escocês, os óculos tortos na ponte do nariz ossudo. Que foi, Potter? Onde está doendo? Ele nunca sentira tanto prazer em vê-la. Era de um membro da Ordem da Fênix que estava precisando e não de alguém que cuidasse dele e receitasse poções inúteis. É o pai de Rony, disse ele, tornando-a se sentar. Foi atacado por uma cobra e é grave. Eu vi acontecer. Como assim você viu acontecer? Perguntou a professora, contraindo as sobrancelhas escuras. Não sei. Eu estava dormindo e então estava lá. Você quer dizer que sonhou com isso? Não! Disse Harry zangado. Será que ninguém entendia? Primeiro eu estava sonhando uma coisa completamente diferente. Uma coisa boba. Então o sonho foi interrompido. Foi real, eu não imaginei nada. O Sr. Weasley estava adormecido no chão e foi atacado por uma cobra gigantesca. Tinha muito sangue, ele desmaiou. Alguém tem que descobrir onde é que ele está. A professora McGonagall olhava para ele através dos óculos tortos, como se horrorizada com o que via. Eu não estou mentindo e não estou enlouquecendo, disse Harry, alteando a voz até gritar. Estou dizendo que vi acontecer. Eu acredito em você, Potter, disse McGonagall brevemente. Vista o seu roupão. Vamos ver o diretor.